Pouca gente sabe, mas a Lambreta foi a primeira fábrica de veículos do Brasil, saindo na frente até mesmo da indústria automobilística, você sabia? Pois é, a implantação da fábrica coincidiu com a moda mundial da motoneta. Na década de 50, a produção entre 1958 e 60, o apogeu da marca superou a quantidade de 50 mil unidades ano. E o nosso caçador de carros antigos, desta vez foi a Campinas e descobriu uma Lambreta que fez muito barulho na década de 60. Lá aos anos 60, milkshake, Cuba Libre, rock and roll e lambretas, milhares de lambretas. As lambretas viraram uma febre no pós-guerra, tempos de crise, em que ter um carro era privilégio de poucos. Ágeis, econômicas, rápidas e versáteis caíram logo no gosto da juventude. E ai do garotão que não tivesse uma lambretinha para levar seu brotinho para dar uma volta. Ficava na mão. Aqui no Brasil foi a mesma coisa que na Europa. E a marca mais conhecida disso, que hoje chamamos de scooter, virou sinônimo de lambreta mesmo. Qualquer motinho de rodas pequenas, motor 2 tempos e uma garota na garupa podia ter a marca que tivesse. Para todos os efeitos, era simplesmente uma lambreta. Como essa que vem vindo por aí, pilotada por... Ei, espera aí. Quem é esse cara na lambreta? Seria o nosso intrépido Indiana Gomes? Pois é, ele mesmo. De jaqueta de couro e tudo, só que sem nenhum brotinho na garupa. Até porque lambreta hoje é peça de coleção. Só que tem um negócio que pouca gente sabe. Na década de 60, as lambretas corriam muito. Provas no interior de São Paulo, no interior do Brasil, corridas de lambreta com centenas delas e muito público, muita gente acompanhando. E é isso que nós, os caçadores dos carros perdidos, hoje lambretas perdidas, viemos descobrir aqui em Campinas, interior de São Paulo. Uma autêntica lambreta de corrida. As lambretas ficaram tão populares no Brasil que foi uma questão de tempo, pouco tempo, para que elas fossem parar nas pistas. E como não havia muitas pistas por aí, o jeito mesmo era correr nas ruas. E as ruas das cidades do interior serviram de palco para provas de arrasar. Multidões assistiam às corridas, em dezenas de cidades por todo o país. Os pilotos desfilavam em caminhões abertos ao lado de suas lambretas, eram aclamados pelo público e desafiavam o perigo em ruas esburacadas, correndo entre postes, árvores e gente, muita gente. Carlos Morari era um desses ases das duas rodas que fizeram fama na década de 70. Colecionou troféus e medalhas no interior de São Paulo, defendendo as cores da cidade de Jaú, na sua lambretinha número 88. Um modelo feito para correr. Os pilotos arrancavam tudo o que não era necessário. Tampas laterais, farol, lanternas, banco do garupa, estepe, tudo para tirar peso e ganhar desempenho. E a preparação era bem bravinha. Lambretas como essa passavam dos 150 km por hora. Parece pouco? Era muita velocidade, 140, 150, olha o tamanho da roda, né? Então, o equilíbrio dela, a estabilidade dela ficava bem leve mesmo, como uma pena. Né? Mas era o que a gente atingia, 140, 150. Agora, qual que era a grande preparação que se fazia nessas lambretas, seu Carlos, para elas atingirem essas velocidades, ter o torque que elas tinham e serem verdadeiros veículos de competição? O cilindro por dentro, as gavetas são todas abertas, né? E você pode notar que o carburador é de motocicleta 350 cilindrada. Então, para poder alimentar as gavetas do cilindro, né? Câmbio e escapamento, que a vida do motor 2 tempos é escapamento, né? Um dos maiores segredos é escapamento. Agora, falando assim, parece que todo mundo preparava a lambreta do mesmo jeito, as corridas eram competições cheias de lisura, mas na verdade era um pega para capar entre as cidades que realizavam essas corridas. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. Justamente, a coisa não era bem fácil assim, né? Às vezes a gente sabia que lá no Rio Grande do Sul tinha um cara que fazia andar 2 km a mais por hora, a gente saía daqui e ia lá, né? E, na verdade, eu disputava por Jaú, né? A gente saía de Jaú e ia atrás de quem
fazia andar 2 km a mais por hora, mas é pouco, não é pouco. No final da corrida dá uma diferença danada, né? A gente vê pelas fotos, seu Carlos, multidões nas ruas acompanhando as corridas de Lambretas. Era assim mesmo? Quer dizer, ou as fotos passam uma falsa impressão? Era gente saindo pelo ladrão para ver vocês correndo? Olha, era muita gente, por quê? Porque na época também o próprio país era carente de esporte, né? Então, e a gente, cidade pequena, anunciava um negócio desse, um evento desse normalmente era feito no aniversário da cidade. Então, o povo ia tudo para ver, porque uma que o povo não tinha aonde ir, e outra que o próprio barulho da lambreta faz a adrenalina subir. Então você imagina um dia antes da corrida nessa cidade o que se fazia, né? O pessoal andava para lá e para cá, aquilo virava um alvoroço, ninguém dormia. Então todo mundo queria ir no outro dia assistir as provas, né? Agora, seu Carlos, o senhor tem uma grande história para contar, que foi uma das suas últimas provas em Santos, um campeonato super disputado, que mostra como era pauleira a corrida de lambreta. Justamente. Então aconteceu uma coisa interessante que não era comum acontecer. Eles organizaram um campeonato, todo mês tinha uma prova, o ano todo. Então a gente ia lá disputar. E começou a gente ganhar uma corrida e o menino de Santos chegava em segundo. A outra ele ganhava e a gente chegava em segundo. Chegou no final do ano, a gente estava empatado de ponto. E na última prova, a gente estava na frente, uns 50 metros na frente dele, e foi fazer a última volta, a última curva para voltar numa avenida para receber a bandeirada dali a 100 metros. E os fanáticos, os torcedores dele lá, tinha um prédio em construção na esquina, pegou um caibro e ficou me esperando. A hora que eu fiz o contorno, o cara deu com o caibro na minha cabeça. Deu-lhe uma porretada. Cacete, cara, não foi brincadeira. E nisso eu caí e o cara chegou e ganhou a corrida. E mesmo alegando isso daí, você vê a pauleira que era, mesmo alegando isso daí, que o cara tinha me pegado na esquina ali, a comissão, não, deu a vitória pro menino de Santos. Bom, dá pra ver que não era brincadeira. Agora, seu Carlos, sem porretada, o senhor vai deixar eu dar uma voltinha nessa grande coisinha aqui. Fica à vontade, pode dar uma volta aí. Vou acelerar, hein? E sentir o que era uma lambreta de corrida, né? Legal, e olha, vocês não duvidem, porque eu também tenho lambreta, eu sou lambreteiro velho, vamos lá. Vocês podem até não acreditar, mas nosso Indiana tem alguma experiência mesmo com lambretas. No primeiro limite, lembra? O repórter André Plihal descobriu que Gomes tem uma na garagem. E não é qualquer um que guia uma lambreta. Para começar, as marchas ficam na mão esquerda e não no pé, como numa moto convencional. O piloto dirige sentado, não montado. Deitar muito na curva, só com muita habilidade e confiança. Nosso Indiana não arriscou, nem pensar em pagar o mico de levar um tombo com essa belezinha, e fez história pelas ruas do interior. A lambretinha é valente, passa fácil dos 100 km por hora, sem precisar engatar a quarta marcha. Carburação especial, pistões com janelas abertas, escapamento feito só para ela. Cada detalhe era fundamental para aumentar a velocidade e a emoção. Uma pecinha de museu sim, mas que anda que é o capeta. É legal. Olha, isso aqui é um cavalo, rapaz, dá um coice. Ô, seu Carlos, vende ela pra mim, não? Claro que não. Como se desfazer de um pedaço de sua história? Para seu Carlos, essa lambreta é muito mais do que uma pequena motocicleta esquecida numa garagem qualquer. É parte da sua vida. E que vida! Cheia de aventuras, velocidade, perigos, brotinhos na garupa. Ah, os anos 60.